Olá, colegas, minha saudação a todos. Nessa apresentação de hoje, nós vamos destacar a vocês as principais alterações introduzidas na Lei das Sociedades Anônimas pela Lei 11.638, de dezembro de 2007. Essas alterações têm produzido uma série de preocupações dos profissionais da contabilidade e nas empresas de uma forma geral, porque a sua introdução foi muito mais rápida do que a comunidade contábil esperava. E, em decorrência disso, a falta de regulamentação que até agora estamos vivenciando tem deixado os profissionais em situação de dúvidas e que não estão conseguindo esclarecer os seus próprios clientes e as suas próprias empresas nas quais trabalham. O mercado, de uma forma geral, também carece dessa orientação de parte dos órgãos reguladores, os quais estão seguramente trabalhando em cima disso, mas até o momento não editaram normas de regulamentação suficientes para esclarecer as principais dúvidas que temos enfrentado no nosso dia a dia, no desenvolvimento da nossa profissão. Não somente aqueles contadores que trabalham com sociedades anônimas, que têm clientes sociedades anônimas, estão enfrentando essa dificuldade, mas também todo o mercado no que diz respeito à análise de investimentos, de concessão de crédito, daqueles que precisam se preparar para enfrentar a interpretação das demonstrações que serão publicadas no final desse exercício, quando já então todas as demonstrações contábeis deverão ser elaboradas de acordo com essa nova lei, estão tendo essa dificuldade. E a expectativa de que até o final do ano essas regulamentações ocorram e que permitam que os profissionais então possam atender todas as exigências da nova lei. Nós vamos apresentar a vocês algumas colocações iniciais que dizem respeito à interpretação e ao entendimento do porquê dessas modificações, por que elas foram introduzidas e quais os efeitos que elas devem impactar nas demonstrações contábeis das empresas e na economia de uma forma geral. Num primeiro momento, seria interessante sabermos o que precisamos de início ter conhecimento para entender a lei e as suas modificações. A pergunta que se faz de imediato, diante de tudo que temos escutado falar, é no sentido de que se essa lei efetivamente é uma lei nova, né? Na verdade não é uma lei nova. A Lei das Sociedades Anônimas continua sendo a Lei 6.404 de dezembro de 1976. O que ocorreu foi que a Lei 11.638, editada agora no final do ano passado, em dezembro de 2007, introduziu toda uma série de modificações naqueles aspectos de natureza contábil da Lei das Sociedades Anônimas. Já em 1997, nós tínhamos tido uma série de modificações na Lei das Sociedades Anônimas no que dizia respeito aos aspectos jurídicos e societários, mas a parte contábil não havia sido mexida. Mexeu-se naquela época somente nos aspectos jurídicos e societários, porque o governo estava precisando ajustar a lei ao processo de privatização da economia que havia sido desenvolvido naquele ano. Ficaram, melhor dizendo, as alterações de natureza contábil num projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional desde o ano 2000 até agora, dezembro de 2007. E então, em dezembro de 2007, com a edição da Lei 11.638, foram procedidas essas alterações de ajustamento da Lei 6.404. Portanto, a lei não é nova, nós continuamos com a mesma lei, porém, agora ajustada e preparada para a harmonização com as normas internacionais de contabilidade, como veremos em seguida. Qual a diferença entre o ano de 1976, quando foi editada a Lei 6.404, e agora, dezembro de 2007, ou 2008 em diante, quando teremos então vigente as alterações introduzidas pela Lei 11.638? A principal diferença é que hoje nós estamos vivenciando um mercado de economia plenamente globalizada. Tudo aquilo que acontece no Brasil tem que refletir as coisas que acontecem no mundo, nos mercados europeus, americanos, asiáticos, né? E também uma outra diferença fundamental que existe entre esses dois momentos, 1976 e 2007 a 2008, diz respeito ao regime político vigente no país. Em 1976, o Brasil vivia num regime que não era democrático, um regime militar, um regime de exceção, onde as discussões, onde os questionamentos por parte da sociedade, aquilo que era introduzido pelo governo federal, era muito mais difícil do que hoje. Hoje nós temos toda a comunidade contábil, jurídica, societária de uma forma geral, discutindo o que essa nova lei trouxe. Existe espaço para que isso seja questionado, para que modificações até possam ser introduzidas, para que a regulamentação se ajuste às necessidades da sociedade de uma forma geral, coisa que naquela época era muito pouco provável e possível de acontecer. Então eu diria que essas são as diferenças básicas que nós temos entre o momento atual e o momento de edição da Lei 6.404 em dezembro de 1976.
O porquê agora, né? Por que essas modificações foram introduzidas, estão sendo introduzidas agora? Por que não no ano que vem? Existe um questionamento muito grande no mercado que isso teria sido feito de uma forma ou num momento que teria pego a comunidade toda despreparada. Não é bem verdade isso, porque esse projeto, como eu disse antes, se encontrava no Congresso Nacional desde 2000 e agora ele simplesmente foi convertido em lei. O que aconteceu talvez é que muitas das pessoas não se preocuparam em tomar conhecimento desses fatos, de tomar conhecimento desse projeto, analisá-lo, criticá-lo e discuti-lo antes que ele se transformasse em lei. Mas ele veio agora porque não havia mais tempo nem espaço para que se aguardasse ainda algum tempo para que o processo de harmonização e de convergência das normas internacionais de contabilidade com as normas brasileiras passasse a vigorar. As empresas brasileiras que atuam no mercado internacional, hoje em número cada vez maior, as instituições de financiamento internacionais que têm interesses no Brasil, não podiam mais aguardar que houvesse essa convergência, porque a análise das demonstrações contábeis dessas empresas lá fora causavam uma dificuldade muito grande à comunidade econômica internacional, pelo total desentendimento dessas demonstrações elaboradas de acordo com as normas brasileiras. Isso fazia, ou faz até hoje ainda, fazia até dezembro de 2007 pelo menos, que todas as empresas brasileiras com títulos negociados em mercados internacionais tivessem que fazer praticamente outra contabilidade, para ajustar os seus números e fazer com que eles fossem entendidos pelos investidores internacionais, pelos seus acionistas internacionais e pelas instituições financeiras internacionais. Então, este é o motivo de por que não havia mais como se aguardar que essa lei fosse editada e preparada e dando base para que então a contabilidade brasileira pudesse se ajustar às normas internacionais. E uma dúvida que surge diante dos profissionais da contabilidade é se nós, contadores, contabilistas de uma forma geral, teremos que aprender tudo de novo em termos de contabilidade para que seja possível entendermos e aplicarmos e trabalharmos com essas modificações introduzidas na Lei das Sociedades Anônimas. Não é bem assim. Evidentemente que vai haver a necessidade que todos os profissionais da contabilidade se atualizem, se tornem bastante familiarizados com as modificações, se ajustem a uma contabilidade moderna, conheçam a contabilidade internacional, aprendam normas internacionais de contabilidade e saibam o que está sendo feito no Brasil para que esse processo se harmonize de uma forma tranquila e de uma forma tecnicamente correta. Mas a contabilidade continua sendo a mesma. Nada se modificou que justifique nós temos que fazer, por exemplo, um novo curso de contabilidade. Mas certamente as faculdades deverão ajustar os seus currículos, incluindo dentro das suas disciplinas conhecimentos atualizados e ajustados e harmonizados com a nova forma de se fazer contabilidade, não no Brasil, mas no mundo, para que aqueles que são os futuros profissionais que amanhã estarão no mercado já saiam das faculdades tendo esse conhecimento atualizado e não necessitem de um aprimoramento mais aprofundado após a saída dos bancos escolares até o exercício da profissão.